E hoje é dia de Drops Cósmico. Sexta-feira é dia de Vênus. Sexta-feira 13 de junho de 2025. E já vou deixando um recado aqui. Tô gravando esse podcast, mas eu gravei um Drops Cósmico em vídeo. Para quem gosta de ver o mapa, para quem gosta de ver os aspectos e também poder me ver ali, fazer uma interação comigo. Eu gravei, tá baixando aí nas plataformas, tanto no Spotify quanto no YouTube. Quer dizer, Spotify não, vai estar disponível no YouTube. Então, para quem quiser assistir, quiser ver o mapa e ver os aspectos e entrar em maiores detalhes aqui, que eu entrei em muitos detalhes sobre o mapa desse final de semana, sobre os aspectos desse final de semana e principalmente sobre Vênus. E esse drop de hoje é sobre Vênus também. Eu queria muito gravar também só um podcast para quem não interessa ver mapa e não interessa entrar em muitos detalhes. E ficou um podcast, e ficou um drops bem grande, assim, tem mais de 40 minutos, porque ele tá bem explicadinho, tá super esmiuçado, assim, as questões. Mas hoje, aqui nesse drops, então, eu não vou falar muito sobre a energia do final de semana. Vou falar mais sobre Vênus. O final de semana tá tenso, no sentido tem várias quadraturas muito atuantes. Vênus está fazendo uma oposição com Lilith, Marte está fazendo uma quadratura com Urano exato amanhã. Todos os três aspectos são exatos amanhã. E Júpiter fazendo quadratura com Saturno. Então são três aspectos intensos. A gente está falando de dois planetas pessoais, então a gente também está falando sobre a nossa correspondência com esses dois planetas pessoais, Marte e Vênus. Então, aqui tem características especiais para esses dias, que vai ficar atuando o final de semana inteiro, e porque vai estar exato amanhã, enfim. E aí depois começa a baixar um pouco essas quadraturas, aí começa a dar uma aliviada, começa a dar uma respirada, mas a gente está entrando na fase minguante, então já é uma semana também, esses dias, né? Desde que a gente teve a lua cheia, a gente começa a entrar num processo de assimilação de tudo que a gente viveu nos últimos 6 meses, tudo que a gente viveu até a lua cheia, tudo que ficou evidente, que veio à luz, que a gente entendeu na lua cheia. Então a gente começa a assimilar tudo. E junto com isso a gente ainda tem a temporada dos solstícios, que são aqueles dias antes de solstício e depois de solstício. Então, o solstício acontece no dia 20 de junho, aqui no Brasil às 23h42 da noite, com o sol entrando em Câncer. Então são dias também de mais cansaço e de introspecção, como eu disse, porque já entra no processo, a gente já está no processo de assimilação, de reconhecimento de tudo que a gente viu. Então, também com o final de semana tenso, né, com tantos aspectos cobrando algumas atitudes, porque a gente está falando de quadratura, e quando a gente está falando então de quadratura, a gente está falando de novas atitudes, de readaptação, de ajustes aqui no caminho. Então, a gente pode também sentir um pouco mais de cansaço, enfim, um pouco mais de vontade de ter necessidade de mais momentos de introspecção, né? A lua hoje ainda está em Capricórnio, chega em Aquário amanhã, no sábado, deixa eu ver que horas, às 8 horas da manhã, e a gente vai passar o final de semana, sábado e domingo, com a lua em Aquário. Lua, quando entra em Aquário, então faz conjunção com Plutão. Então, assim, são dias complexos, né? E como eu comentei no Drops de vídeo que eu falei agora, que eu gravei para vocês de hoje, a gente tem também aspectos para poder. A gente está acessando aqui várias memórias, várias inseguranças, vários medos, né, questionamentos sobre o nosso valor. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Mas enfim, é um final de semana aí que também escrevi sobre isso. Tem um texto também bem resumido
no Instagram, para quem não me segue, monalisa.astrologia, e tá na comunidade do Petron também, falando sobre, eu vejo, né, como eu vejo esse final de semana, eu vejo mais sobre, nem muito sobre ficar refletindo, ficar questionando, mas mais sobre contemplar essa realidade que a gente tá e conectar com tudo aquilo que, quer dizer, assim, a gente acessar, né, buscar acessar como é que a gente está lidando com a nossa necessidade e encontrar aqui, buscar encontrar tudo aquilo que nos emociona, que nos excita, que nos motiva, que nos faz sentir vivos, faz sentir quem somos e tudo aquilo também, né? E tudo aquilo que a gente consegue atuar a partir das nossas habilidades, das nossas capacidades, de uma forma natural. A gente sabe fazer aquilo muito bem. Então, é um final de semana que, se a gente direcionar toda a eletricidade que vai estar presente, né? Então, a gente tem Marte com Urano, que tem a ver com uma eletricidade. Então, se a gente. Uma eletricidade, imprevisibilidade e também um Marte querendo atuar e um Marte que não espera, né? Então, já falando um pouquinho dessa quadratura, a gente vai estar falando de realmente ser um convite para a gente fazer o que a gente quer, sim, mas de uma forma diferente, de uma forma nova e mais direcionada para tudo isso que, como eu disse, né? Tudo isso que nos emociona, que nos excita, que nos motiva, que a gente consegue ser a gente mesmo, que a gente pode expressar a gente mesmo. E usar, inclusive, das nossas conexões. Mercúrio está em Câncer, fazendo um sextil com Vênus. Muito interessante, né? Estou até olhando o mapa aqui novamente para poder gravar aqui para vocês. E é um aspecto que facilita muito a gente entrar em contato com as pessoas que. Com os nossos íntimos, com as pessoas que são íntimas da gente, aquelas pessoas que a gente pode ser vulnerável e acessar elas, sabe? Pedir ajuda, estar com elas para poder passar por esse momento, porque várias tensões aqui podem estar acontecendo, tá todo mundo aqui passando por algumas situações, né? E com esses aspectos fortes e poderosos aqui, todos juntos num dia só, realmente é desafiador, né? O desafio é mais interno, mas o que acontece é que a gente acaba projetando isso nas nossas relações e no nosso ambiente, né? Então, que pode trazer reflexos, consequências aqui para as nossas relações. A gente vai falar disso aqui com o Vênus. E tem a quadratura de Júpiter com Saturno, é a terceira quadratura, a última. Júpiter passou o ano todo em Gêmeos, né? Do ano passado até agora. Ele entrou em Câncer dia 9, segunda-feira. E a gente vai falar sobre esse Júpiter em Câncer depois, mas ele passou esse tempo todo fazendo uma quadratura com Saturno. E quando a gente está falando então de quadratura Júpiter e Saturno, a gente está falando daquela dupla contração e expansão, né? Então a gente a gente quer expandir, mas tem algo que está nos bloqueando para contrair. E na verdade é uma quadratura, então assim é o encontrar ações que a gente atenda tanto a expansão quanto a contração. E a gente vai querer expandir em algumas áreas, em algumas questões, porque a gente já também viveu um grande momento aqui interno, mas por outro lado a gente recebe uma limitação aqui, né? Externa e até interna mesmo para a gente rever. Foi um ano muito interessante e que a gente não conseguiu expandir muita coisa externamente, mas internamente a gente fez um grande processo aqui, mesmo que seja inconsciente, mas a gente fez um grande processo. E a partir dessa última quadratura, então, o que acontece, né? A cada 20 anos a gente tem aí algumas quadraturas do ciclo, né? De Saturno e Júpiter.
a gente vai ter, a partir dos próximos dias aí, acredito da próxima lunação, quando a partir do dia 25 de junho, a gente começa sim ver uma certa dissipação aqui das limitações que a gente estava encontrando, tanto da gente mesmo, tanto internamente, porque a gente está fazendo um puta processo aqui interno, né? Como também externo, como eu disse também, como reflexo, né? Então a gente também, como reflexo, a gente traz para as nossas relações e para o nosso redor. Júpiter em Câncer é uma área interna, é uma área íntima nossa e é uma área que então nos acolhe, é aquele espaço ali que a gente tem, que é nosso, né? O nosso núcleo, a nossa casa, a nossa família, as nossas pessoas que são íntimas, aquelas que a gente pode se colocar em vulnerabilidade, porque a gente é aceito ali sem precisar ficar cumprindo muitos papéis. Inclusive, a gente está revendo isso, a gente já fez uma revisão sobre esses papéis, sobre as nossas identificações com esses papéis sociais, e inclusive essa quadratura também pode estar falando sobre isso, o quanto que a gente ainda está identificado com alguns papéis que a família, que esses grupos muito íntimos nos exigem, né? E que não está mais coincidindo com quem a gente é, com a nossa identidade, com esse novo ser nosso que vem sendo construído nos últimos anos, de 2020 principalmente para cá, que é quando houve essa conjunção entre Júpiter e Saturno. A gente vai explorar esse assunto, mas assim, esse é o clima, então, do final de semana, com algumas tensões. Eu cheguei a comentar sobre Marte e Urano também no Drops da Lua Cheia. Quem não ouviu, eu vou convidar para ouvir, porque o Drops da Lua Cheia está muito legal. Eu coloquei ele no ar no dia 11, no dia da Lua Cheia. Vale a pena ouvir, porque ele vai aqui, eu estou ampliando até o dia 25 de junho, que é quando acontece a outra Lua, né, a Lua Nova. Então, ele está dando bem um panorama aqui do que a gente tem energeticamente por toda essa quinzena. Agora falando sobre Vênus especificamente, né? Vênus entrou em Touro. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu quero agora entrar aqui numa característica dessa Vênus taurina. Não vou me aprofundar muito mais aqui nos outros aspectos para a gente não se perder. Quem quiser aprofundar, tá então no Drops de vídeo que está na plataforma do YouTube. O que a gente tem aqui? A Vênus entrou em Touro no dia 6 de junho, sexta-feira passada, e fica até dia 4 de julho. Quando a Vênus entra em Touro, ela já entra fazendo uma quadratura com Plutão e uma oposição com Lilith. Aí então vamos entender um pouco o que isso significa, porque e como é essa Vênus que chega aqui em Touro. A Vênus, a gente já conversou aqui, tem textos e eu venho repetindo. É um Vênus, para quem não conhece, né, a Vênus tem duas naturezas. Ela tem uma natureza vespertina e uma natureza matutina. Quando ela está em processo de retrogradação, ela faz uma conjunção com o Sol e nessa conjunção com o Sol, ela nasce como estrela matutina. Essa natureza dela que a gente fala, o Vênus nasceu novamente, então começa um novo ciclo, que a gente chama ciclo sinódico, que é quando Vênus conjunção com o Sol. Esse Vênus, quando ele nasce, ele tem a natureza matutina, uma natureza guerreira, uma natureza de ir adiante, de ir atrás do que quer, é muito mais agressiva. Ela tem uma natureza de aspecto yang. Ela é ligada à Vênus libriana. Então, sim, tem um senso de justiça muito grande, mas para ela é muito. Para ela que eu digo, né? Porque a gente acaba falando Vênus, fazendo uma comparação aqui com esse aspecto feminino nosso, né? Mas o planeta Vênus. Então, ela toma a forma, vamos dizer assim, a identidade de uma Vênus libriana,
de aspecto mais masculina, né, da energia Yang, então mais guerreira, mais ligada a relacionamentos com as outras pessoas também, então é muito mais ligada ao relacionamento. E é essa Vênus que a gente tem agora nesse momento, dessa natureza. A segunda natureza é uma natureza vespertina, já mais madura, mais sábia, ligada a Vênus taurina. E quando chegar lá o momento, a gente vai falar sobre ela. E essas duas naturezas acontecem a partir da conjunção dela com o Sol. Só para a gente entender aqui o ciclo venusiano. Dentro desse ciclo matutina, vespertina, e depois ela encontra matutina de novo, 1 ano e meio fazendo 18 meses fazendo esse ciclo, dentro desse ciclo ela tem 7 fases. Esse é um estudo específico de um astrólogo que eu me identifiquei muito e é o que eu tenho trabalhado dentro dos meus atendimentos astrológicos quando a gente vai falar de Vênus. E esse ano eu estou fazendo um atendimento específico, um atendimento astrológico que eu chamei de GPS individual, GPS Cósmico Individual 2025, que é para como a gente vai lidar, como é que a gente lida aqui até o final do ano astrológico, né, em março de 2026, a partir de qual ponto? Eu convido, então, as pessoas que fazem o atendimento comigo a gente fazer essa viagem aqui do tempo de 2025 a partir de 2 pontos, que é o ponto de Vênus e o ponto de Júpiter. 2 planetas ligados à prosperidade e abundância da vida, 2 planetas ligados a valores, ligados a leis internas e externas, ligados à expansão e que diz muito sobre a gente. Dentro do atendimento então astrológico desse ano eu proponho esses 2 planetas. Então, dentro também desse atendimento, quando eu estou olhando o seu mapa ali, eu especifico a natureza do seu Vênus, qual é a fase que você nasce, quais características tem isso, e depois a gente vai para casa, para o signo e vê todas as conversas que Vênus estará fazendo até março de 2026, como uma forma de te guiar aqui para não se desconectar da energia venusiana, que é tão importante aqui para você. E também com a energia jupiteriana. O que acontece? Quando a gente está falando de uma energia venusiana no céu, então, quando eu estou falando de Vênus entrou em Touro, bom, mas a minha Vênus é em Sagitário, a minha Vênus é em Leão. O que isso vai interferir para mim? Interfere que quando a gente tem um Vênus tão forte e fazendo aspectos tão importantes no céu, ele está convidando ao seu Vênus natal ele está convidando mesmo, aqui eu vou usar essa palavra, ele está convidando o seu Vênus natal a receber essa energia, que aqui no caso é taurina, hoje, né? Hoje até 4 de julho, a receber essa energia taurina para atuar com o seu Vênus. E aí, o que acontece? De novo, vou lembrar aqui, tem um drops que eu fiz no dia 10 falando sobre os planetas pessoais. Quando a gente está falando de planetas pessoais, Vênus, Mercúrio e Marte, a gente está falando de 3 planetas que falam sobre as nossas funções humanas e de como a gente atua no nosso cotidiano. E quando a gente está falando, então, desses 3 planetas no céu, a gente está falando que a gente tem uma correspondência comportamental com essas energias atuando no céu. E quando a gente conhece esse planeta pessoal nosso, dentro do nosso mapa, e quais são essas nossas qualidades individuais, a gente então começa a compreender melhor como é que a gente está criando essa correspondência a partir do movimento que está acontecendo no céu. Se você tem dúvida com relação a isso, você pode me chamar, pode escrever aqui, pode me mandar mensagem, enfim, todos os meus perfis tem links para você conversar comigo, nos directs, nos comentários, no WhatsApp, e a gente pode conversar e eu posso
explicar melhor, e eu até quero que você me traga aqui as suas dúvidas, porque assim eu posso acessar outras pessoas também com outras dúvidas. Porque aqui é muito interessante, porque a partir do momento que eu conheço o meu Vênus e eu vejo que o Vênus está tão importante no céu nesse momento, eu vejo então que existe uma correspondência aqui. Acaba que meu Vênus toma uma tonalidade taurina e que então mudam algumas coisas e como é que muda? Por que que muda? E qual tipo de questionamento está me trazendo? Que tipo de convite está me fazendo? Então, o que que a gente tem hoje? A gente tem uma Vênus que nasceu, é uma Vênus matutina, tem uma energia forte, ela nasceu no signo de Áries, então ela se encontrou com o Sol em Áries, e Áries é a nossa primeira energia, é a energia primordial, é a energia impulsiva, ela estava junto com Saturno e com Netuno, então ela estava muito potencializada com a energia do sonho, da inspiração, da criatividade. Então, ir atrás de tudo isso e, ao mesmo tempo, com Saturno, a gente está falando de responsabilidade, de compromisso com tudo isso. Então, é um Vênus muito maduro, é um Vênus muito determinado, é um Vênus com muita vontade, com muita gana de ir atrás de tudo o que deseja. Agora, chegando em Touro, porque ela vai então passar pelo zodíaco todo aqui, né? Nos próximos 9 meses. Chegando aqui em Touro, Touro que é o signo que esse Vênus rege, ele tem uma característica de ser muito acolhedor, de gostar de muitas coisas que dão isso, acolhimento, carinho, é muito sensitivo, é muito sensorial, então gosta de tudo, né? Gosta de texturas, gosta de cheiro, gosta de beijo, gosta de abraço, e ali é muito manhosa também, então. Só que eu brinquei, né, no Drops aqui anterior, falando, não é uma Vênus docinho de coco, né? Tipo, ai, nossa, não. É uma Vênus que tá muito afim de conquistar isso a qualquer preço, não, muito comprometida a conquistar isso. Tem muita responsabilidade com relação a isso. Porque ela sabe o que ela está querendo. É uma Vênus que está madura aqui. Apesar dela ser matutina, não ter essa característica principal, mas com toda a conversa que tinha ali, naquele momento da conjunção com o Sol, é um Vênus muito determinado e vai usar das suas relações para a conquista disso tudo. E é muito importante a gente estar muito prestando atenção nisso, porque Vênus, eu vou continuar lembrando vocês, a gente atuar com o nosso Vênus, a gente atua com os prazeres, a gente atender aos nossos prazeres, aos nossos sentidos, a tudo que a gente valoriza, a como a gente nos valoriza, a como a gente se gosta, como a gente quer ser gostado, como a gente satisfaz tudo isso. Tem a ver com prazer e satisfação. E prazer e satisfação não é algo supérfluo. Como nos ensinaram, né? Nossa, se você trabalha, você não tem prazer e satisfação. Se você tem uma família, você não tem prazer e satisfação. Se você tem um parceiro, não tem... Enfim. Ou isso foi colocado como uma falta de responsabilidade enorme para nos deixar fora de um padrão de abundância, de prosperidade. Prazer e satisfação venusiano tem a ver com abundância e prosperidade da vida. Eu vou continuar repetindo isso até que a gente consiga entrar num acordo desse com a gente, desconstrua conceitos que a gente foi ensinado a vida toda. Inclusive eu, né? Para eu também me lembrar disso o tempo todo. Porque quando a gente não cuida de tudo que a gente tem, e o que a gente tem? Tudo aquilo que o outro não pode tirar da gente. Então, Vênus ensina que a gente precisa cuidar de tudo aquilo que a gente tem. E tudo que a gente tem também envolve tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente gosta, tudo aquilo que a gente valoriza, tudo aquilo que a gente valoriza no outro, na gente, nas nossas relações, nos nossos afetos, nos nossos bens. Nas nossas habilidades, como a gente gere, né, faz o gerenciamento das nossas habilidades para a construção de algo que a gente quer ter, como bem material, por exemplo, como recursos.
Como é que a gente lidera os nossos recursos? E esse céu está falando muito sobre isso. Essas quadraturas estão falando sobre gerenciamento da nossa energia. E o que é nessa energia? É o nosso trabalho, é o nosso conhecimento e é o nosso tempo. Então, é um Vênus muito forte em Touro. É um Vênus que está atuando e que está convidando o nosso Vênus natal a atuar com essa determinação de construção. Touro também é sobre perseverança, é o passo de cada dia, é a construção de algo. Então, é esse gerenciamento, mas ele não pode estar desconectado de tudo aquilo que nos dá prazer. E a satisfação das coisas, é atuar com satisfação e atuar também em conexão com o nosso corpo. E o nosso corpo sente, né? A gente fala de 5 sentidos, mas hoje a gente tem outros 7, 8 sentidos já catalogados, né? Então, toda a forma que a gente tem de conexão através do nosso corpo, da materialização, a gente faz esse trabalho de conexão com o prazer. E a partir do momento que a gente, então, atende tudo isso, a gente, então, se coloca à disposição da vida, num sentido também de confiança na vida, que tem muito a ver com essa lua cheia que passou, hein? Então, é um Vênus forte. Eu volto a repetir, não é um Vênus que vai passar por Touro aqui e vai ser, bonitinho, nós estamos aqui querendo só dengos, etc. Não, é um Vênus que está falando assim, eu quero usufruir de tudo o que eu sei que eu mereço, de tudo. E o merecimento aqui não é um merecimento sob leis sociais, é um merecimento a partir da minha essência, a partir da minha verdade. E não de tantas certezas que a lua cheia disparou. É mais sobre verdades. É um Vênus que vai fazer uma temporada de junho até julho, colocando a gente de frente com tudo isso, com todas essas informações e fazendo a gente sentir isso no corpo. É muito forte. E se a gente conseguir fazer esse trabalho de forma consciente e trabalhando e entendendo o que mudou, o que não é mais como era antigamente, né? Mas que é a partir de agora, das nossas necessidades e dos nossos desejos aqui, vai ser muito, muito. Vai colaborar muito com o crescimento e expansão que a gente vai ver 2025, principalmente 2026 e 2027. Então, é um Vênus. O ano inteiro eu vou falar sobre esse Vênus, o ano inteiro a gente vai trabalhar esse Vênus aqui, e o ano inteiro eu vou lembrar vocês da importância do que foi esse Vênus fazendo conjunção, fazendo toda essa retrogradação que ela fez em janeiro até maio, entre Peixes e Áries, e o tanto que ela veio crescendo aqui. Bom, eu falei que não ia ficar grande, mas já temos 28 minutos, mas ainda tenho que falar aqui, porque é um Vênus realmente importante. Eu queria focar nessa questão do Vênus aqui, queria fazer um podcast muito específico desse Vênus, porque eu já venho, né, devendo aqui essa fala sobre fases de Vênus, sobre a natureza e características desse Vênus aqui, porque a gente vai crescer esse Vênus juntos e a gente vai falar o ano inteiro sobre ele. E se você quiser saber sobre o seu Vênus específico e quiser fazer esse trabalho, eu estou fazendo atendimento astrológico e tem link lá no meu perfil falando, explicando, mas você também pode me chamar que eu explico como é que funciona o meu atendimento astrológico aqui do GPS 2025 focado em Vênus e Júpiter. Bom, voltando então, Vênus entrou em Touro e, como eu disse, fez um aspecto de quadratura com Plutão. E oposição a Lilith, que vai ser exata amanhã, mas esses são aspectos que ficam ativos ainda até o final da lunação, até o dia 26, então a gente vai falar aí até a lua nova de Câncer. O de Plutão já está diminuindo a intensidade, agora a Lilith está ativo, né, porque está muito ativo, inclusive, desse final de semana todo, mas aí começa a diminuir também, a gente já começa a assimilar e aí a coisa começa a diluir. O que isso significa, então? Quadratura com Plutão. Plutão, ele vai falar sobre nossos medos,
Porque aqui a gente está acessando é, nossas partes mais internas, o nosso interior profundo, né? E aqui estão medos. E se a gente está falando de Aquário e Touro, signos fixos, teimosos, né? Então, de mudança. Então, tem medos de mudança, medos de perder o que eu já tenho. Tem uma certa conexão com a falta, com a escassez. Por isso a importância da gente entender o que, que eu tenho. O que, que eu tenho de verdade. Não o que, que eu acho que eu tenho aqui, em termos que podem se acabar. O que eu tenho é tudo aquilo que o outro não pode me tirar. E se a gente está falando de Aquário, a gente está falando também de algumas identificações com grupos sociais que a gente participa, com a sociedade, com crenças sociais, do que a gente pode, também pode significar isso, né? O que que a gente, como é que a gente está atuando mesmo com tudo aquilo que a gente tem? Com as suas habilidades, né? Como é que você está lidando com as habilidades que você tem para construir algo novo, algo que represente a geração de valores, de bens, mas que também esteja ligado a tudo que você deseja e que te dá prazer e satisfação. Como é que você está fazendo isso? Você está identificado com algumas crenças sociais que não te deixam perceber isso? Que te dão medo, então? E aí pode querer reter coisas, né? Não querer mudar, não querer fazer algumas transformações com o medo de perder ou de perder uma segurança, mas que na verdade já não existe mais. Então, quando a gente está falando de Plutão, a gente está falando de poder. Quando a gente está falando de Plutão, a gente está falando de empoderamento, de acessar os nossos tesouros internos. Empoderamento, uma palavra complicada, né? Que caiu aí, também desvalorizaram a palavra, mas é uma palavra importantíssima porque tem a ver com autonomia, com liberdade, com uma forma da gente estar atuando de forma muito genuína, muito autêntica, autônoma, responsável. Então, uma quadratura aqui tomadas de atitudes, levando em consideração todos esses medos e deixando, né, acessando essas crenças, não tem nenhuma questão sobre isso, mas conectando com o próprio prazer, ou também com os próprios lugares de desprazer, né? Lugares que a gente vem frequentando aí e a gente ainda quer sustentar. Então, vai colocar a gente, já colocou esse evento, ele foi, a gente falou no final de semana passado, né? Ele foi, como é que fala? Exato no final de semana passado. Ele vem aqui dissipando, mas ainda vai ficar ativo até segunda-feira. Então, quer dizer, no final de semana que tem outras quadraturas conversando, né? Então, ainda é uma quadratura importante. E esse Vênus está fazendo uma oposição a Lilith. Lilith é um ponto lunar, né? Não é um planeta, é um ponto lunar. Então, tem a ver com a Lua, com a nossa Lua, com as nossas necessidades. E aí, Lilith sempre nos lembra aonde foi que a gente não se escolheu, aonde foi que a gente não se cuidou, aonde foi que a gente ficou esperando alguém nos dar coisas para a gente desfrutar. Por que, que a gente não nos desfrutou? Por que, que a gente não usou tudo aquilo que a gente tinha? Por que, que a gente ficou esperando que dissessem para a gente o que era para ser feito? Lilith leva, e sempre quando tem aspectos com Lilith, vai falar dos lugares aonde a gente não reconhece, a gente se abandona e não reconhece os nossos desejos. E aqui, desejos ocultos, que pode ter a ver, inclusive, com tabus. A gente já falou de tabus aqui outro dia, mas a gente está falando, então, de tabus internos, tabus que são nossos. Aqueles assuntos proibidos, desejos proibidos, inclusive, prazeres proibidos, usos do nosso corpo, uso de tudo que a gente tem e que a gente não quer falar sobre isso.
E aí, quando a gente tem essa oposição, vai pedir que a gente entre num equilíbrio com isso tudo, que a gente reconheça isso, porque Lilith, ela é um ponto que traz à tona também, assim como Plutão, os dois são sobre poder, mas são poderes diferentes. E Lilith, então, fala da atuação e do reconhecimento das necessidades que são suas e de uma transformação que precisa ser feita a partir do reconhecimento de tudo isso que estava oculto, que estava esquecido, que estava abandonado, para a construção de um novo sistema. Porque não é ficar só rebelando contra o sistema que te colocou nesse espaço e reconhecer, mas é realmente tomar posse de tudo isso. E aqui é o eixo da posse, né? Touro Escorpião é o eixo da posse. Então é tomar posse, então é reconhecer, tomar, integrar e aí falar: o que eu vou fazer com isso aqui? Então eu vou fazer algo a meu favor para que isso não aconteça mais, para que eu realmente tome o meu lugar e tome tudo isso que, enfim, que que me deixa tão longe, que me tira do meu centro, da minha memória, das minhas emoções, que é a lua, das minhas necessidades sendo atendidas. Então, esse final de semana a gente pode ter algumas situações de crise, pode também aparecer, e como todos esses dias, pode ter acontecido antes e pode acontecer ainda até a próxima semana, né, até o final lá do dia 26, a gente pode ver aqui situações, eventos dentro dos nossos relacionamentos, principalmente, e aqui pode ser relacionamentos íntimos, porque a gente está falando de um eixo muito íntimo, muito sexual, né? Muito que envolve aqui essa energia da sexualidade também. Tabus também, temas de sexualidade também pode acontecer e vai confrontar, então, situações que a gente tem alguma resistência entre o que a gente quer e o que a gente se proíbe. Então, é um momento também de dar entender e trazer um equilíbrio para tudo isso, né? Um tá de frente para o outro, é uma oposição, né? 180 graus, então uma tá iluminando a outra. E aqui são dois aspectos do feminino, Lilith e Vênus. E como eu disse, a Lua, que é o terceiro aspecto do feminino no nosso mapa, e no mapa, né, vai estar em conjunção com Plutão amanhã, entre amanhã e depois. Então, são 3 pontos do feminino que no final de semana passado estava em muita tensão, vai estar em tensão de novo esse final de semana. Então, aspectos do feminino, independente com o que você se identifique, não importa. Todos nós temos o aspecto feminino e o aspecto negativo, o aspecto masculino. O nosso yin yang, aqueles que formam uma coisa só, né? Uma energia, uma terceira energia, que é a nossa completude, a nossa integridade. Então, a gente tem que pensar que tem uma tensão bem forte e que pode ficar muito nesse sentido do confronto entre o que a gente quer e o que a gente se proíbe de não querer, não posso, será por quê? Ai, se eu for, se eu não for. E a gente até falou um pouquinho sobre isso na semana passada, então é uma continuação dessa conversa, mas é para você assumir, não é para continuar negando, não. É para assumir, para integrar, para você falar assim, o que eu posso fazer com isso aqui? E aí você tem recursos para isso, você está a fim de fazer, mas tem que prestar atenção que tem que estar ligado aqui com uma ação muito direcionada para como você está se expressando e que você consiga se expressar com autenticidade, com generosidade. A gente está falando de Marte e Leão, né? Então, e essa quadratura de Marte aqui com Urano, Vênus vai encontrar Urano, né? Vai fazer uma conjunção com Urano, a última em Touro, né? Que a gente vai viver aqui na nossa vida. Então, essa Vênus, quando chegar aqui lá em Urano, vai querer romper, vai querer se rebelar, né? Começa o ciclo de uma nova rebelião. A gente já começou um ciclo aí ano passado e a gente está terminando ela. E a gente vai ver o que a gente rompeu.
de tudo isso. Só que essa Vênus, ela tá diferente, ela tá determinada, ela tá afim, sim, de colocar para jogo e mostrar para que ela veio. E essa é a nossa energia feminina atuando. Então preste bastante atenção como é que essa energia feminina está atuando dentro de você, o que ela está pedindo, o que ela está gritando, o que o seu Vênus está chamando, o que a sua Lua, se você conhece o seu mapa. Então, volte nas anotações. Quem já fez mapa comigo tem essas anotações aí, né? O que significa a Lua, o que faz para nutrir essa Lua, o que tem esse Vênus, o que faz para nutrir esse Vênus. Então, volte nessas anotações, porque aqui tem uma fala aqui que está te chamando para atuar nesses dias e principalmente na finalização dessa alunação. Bom, eu vou ficar por aqui porque já ficou longo, já ficou em 40 minutos, mas eu queria realmente entrar nesse Vênus com força, como eu disse para vocês, porque ela vai crescendo e em Touro ela está em casa, ela está muito acolhida, com muita força. O corpo da gente deve estar falando bastante, então preste atenção nisso. Marte vai entrar em Virgem semana que vem, vai fazer um trígono com ela maravilhoso. E esse Marte também vai falar sobre corpo. Então, assim, o nosso corpo está aqui chamando a gente para botar o pezinho no chão, aterrar, no sentido de atender mesmo a tudo o que faz parte da nossa humanidade, né? Touro é muito desse instinto humano mesmo, é um animal, né? Nosso instinto animal humano aqui. Então, vai convidar a gente para isso. Convido vocês para ouvir os outros drops dessa semana que estão incríveis. Eles estão longos, mas estão incríveis. Tem vídeo, então, também de drops para quem quer ver o mapa e quer ver esses aspectos. E aí eu estou falando mais um pouco dos outros aspectos do final de semana. É um final de semana, então, como eu disse, de atenção, de cuidado. E se tiver uma necessidade de um recolhimento, cuide disso né, e continue com as suas ações e com as suas funções sociais, não tem problema, mas se dê esses momentos. E eu volto nesses próximos dias com drops aqui para a gente poder conversar um pouco mais. Um ótimo final de semana para vocês e até o próximo drops. Um grande beijo.